Bom, Srs. Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Entramos então na segunda parte da ordem de trabalhos, com a audição no âmbito do projeto de lei número 25 da 16ª Primeira, da proposta de lei número 25 da 16ª Primeira do Governo, relativa à alteração do regime jurídico das autarquias locais, no que respeita à publicidade das deliberações. Como é do conhecimento de todos os senhores e senhores deputados, temos uma grelha de tempo que foi distribuída, que a entidade terá até 7 minutos para uma introdução e uma ronda única de 5 minutos a cada grupo parlamentar, que termina com 7 minutos de resposta por parte da entidade. Assim sendo, agradecer antes de mais a disponibilidade da Associação Nacional de Municípios Portugueses, uma vez mais, para estar nesta, que também é a sua casa, e agradecer a Pedro Folgado, membro do Conselho Diretivo da ANMP e Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, ao Presidente Francisco Lopes, membro do Conselho Diretivo da ANMP e Presidente da Câmara Municipal de Lamego, e à técnica que acompanha a ANMP, a doutora Fátima Diniz. E assim, sem mais demoras, dou a palavra, será, creio que, o Sr. Presidente Pedro Folgado, até 7 minutos, Sr. Presidente. Muito bem. Muito boa tarde a todos e a todas. É com gosto que voltamos, ou pelo menos eu volto a esta casa, porque já estive noutras audições e, portanto, coube-me a mim, pediram-me a mim e ao meu colega para estarmos aqui para nos ouvirem em relação a esta proposta de lei. No fundo, enquadrando, tanto nós, autarquias locais, nunca descurámos e não continuamos a descurar o princípio da transparência e da publicidade, como é óbvio. A divulgação das deliberações dos órgãos municipais faz-se desde há muito, para além do edital, nos respectivos sítios oficiais da internet, nos boletins municipais, no Jornal Oficial da Rede Pública, ou sempre que assim a lei o exige. E por isso exigir que, para além destes meios, esta divulgação se faça também nos jornais locais e regionais, incluindo os digitais e os sítios de internet de rádios regionais ou locais, editados ou distribuídos na área do respectivo município, na nossa opinião, redunda num processo que acarreta um esforço redobrado e sem significativa utilidade. Os procedimentos propostos aumentam a complexidade, a burocracia, a morosidade e, obviamente, gastos financeiros, estabelecendo um regime confuso e intrincado que não contribuirá para uma aplicação uniforme, muito menos para definir um regime simples e claro para a publicidade das deliberações. Acrescem reservas quanto a vários aspectos, nomeadamente ao eliminar a obrigatoriedade da publicação das decisões com eficácia externa, tomadas pelo Presidente da Câmara, ou o Presidente da Junta, ou vereadores, ou enfim, quem tem poder para deliberar ou para decidir, no exercício das competências delegadas, remete-se a publicidade destes atos para uma lógica voluntarista e discricionária, recorre-se ao Código de Procedimento Administrativo. O número 3 do artigo 56 prevê 2 tipos de situações quanto à publicidade do ato nos jornais regionais e locais. Nos municípios onde existam um ou dois jornais, a publicitação deve ser feita nos 2. Nos municípios onde existam mais de 2, é feita de forma alternada, mas em quantos jornais? O número 2 do artigo 56 do REGAL deve referir que a publicação em boletim municipal também inclui o formato digital. As tabelas de custos relativas às publicitações em causa continuam a ficar dependentes da portaria, o que inviabiliza o conhecimento prévio dos custos associados à medida. Portanto, o risco das deliberações serem ineficazes, o número 7 do artigo 56, e como tal não terem eficácia jurídica e não produzirem efeitos, caso não seja cumprido o disposto do número 2 do artigo 56 da Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, publicação de deliberações com eficácia externa no Boletim do Município e nos jornais locais regionais, incluindo os digitais e sítio de internet de rádios regionais ou locais, deverá ser ponderado porquanto uma mera dilação no tempo ou lapso na omissão de uma das publicações poderá ter consequências graves no normal funcionamento dos órgãos autárquicos, com todos os prejuízos daí resultarão,
quer para o interesse público, quer para os privados que deles dependam. E, portanto, tendo a proposta por objetivo a transparência adequada do artigo 56 e uma uniformidade prática, mas não se mostra equilibrada, execuível e eficaz, ficando aquém de uma solução que deve ser simplificada, clara e precisa. Portanto, daí o nosso parecer desfavorável em relação a esta proposta de lei. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Entramos então na primeira ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A saudar os representantes da ANP, o meu amigo, o Sr. Presidente Pedro Folgado, o Sr. Presidente Francisco Lopes, respectivamente as câmaras de Alenquer e Lamego, na qualidade da ANP. Cumprimentar a doutora Fátima, que está ali atrás, e saudar-vos a todos. Nós tivemos toda a gente aqui concordará que a ANP e os municípios portugueses e outras autarquias defendem a publicitação, a clareza, a transparência, que os cidadãos conheçam os atos dos seus órgãos representativos. Maior transparência dá melhor eficácia, maior responsabilidade, e quando os cidadãos conhecem aquilo que os seus autarcas vão dizendo, aumenta-se uma determinada pressão, que eu diria que é uma pressão positiva, para que os atos e toda a forma de controle da administração pública, neste caso local, seja mais eficiente, porque é um constante deliberar, cumprir procedimentos, as pessoas terem conhecimento, as pessoas num ato de transparência e num ato de escrutínio municipal cada vez mais próximo, que não só por aquilo que é publicado nos sites municipais e naquilo que é as redes sociais, mas também um escrutínio. A minha questão é que a ANP, conhecendo isto, e nós pensamos, toda a gente concorda que a ANP e todos os municípios portugueses defendem todos estes princípios, deram parecer negativo à PPL 25. E eu gostava de vos questionar ou completar aquilo que o Sr. Presidente Pedro Folgado acabou de dizer em relação à portaria. Nós sabemos que a portaria dos encargos ainda não saiu. E considerámos já em outras audições que isto era um risco e um problema. Porque esta portaria tem que estar associada. Porque eu penso, e pensamos nós, que as autarquias, uma das reservas que têm é sobre os custos das publicações que estas publicações terão. E nós também sabemos que na comunicação social, com o espírito de obrigatoriedade, se não houver uma portaria regulamentadora de preços, é impossível, de alguma forma, sabermos quanto é que estamos. Nós não sabemos se é muito, se é pouco. E no desconhecido, eu penso que há aqui muito do parecer da ANP sobre isso. Gostava que nos confirmassem sobre isso, porque não me parece que de todo que as autarquias queiram fugir ao escrutínio e à publicitação dos atos. A segunda questão tem a ver com a contratação pública e preocupações de contratação pública. Muitos atos contratados quer dizer que nós temos que contratar meios, neste caso, de comunicação social local e regional. É disso que estamos a tratar. A minha pergunta é se a ANP pensou seguramente sobre isso e se tem alguma linha que não vi refletido no texto do vosso parecer sobre as questões da contratação pública ou das dificuldades, porque isso também bate na portaria. A portaria dos custos para o número de atos administrativos com eficácia externa que devem ser conhecidos e se, sendo conhecidos pelos valores, sendo em bolo, têm que ser contratados na regra do concurso público. Uma opinião sobre esta matéria. A terceira questão tem a ver da simultaneidade da publicitação em vários atos digitais. Eu diria, qual é a vossa opinião? Se vocês acham que bastava um, ou se acham que tem que ser todos os que estão na lei? Isto é, a simultaneidade ou não simultaneidade dos atos. Porque o que a lei diz é órgãos de comunicação social escrita, órgão radiofónico, sites dos órgãos radiofónicos, e vimos aqui os representantes da radiodifusão dizer que também queriam ter locução sobre aquilo que são os atos de eficácia externa, editais, deliberações, etc, etc. Gostava de ouvir também sobre essa matéria, o que é que defendem
para uma boa publicitação dos atos nos vossos conselhos. E, finalmente, gostava de vos questionar se consideram ou não que o escrutínio jornalístico patrocinado, digamos assim, porque todos estes atos e esta obrigatoriedade, já foi aqui dito também, tem uma consequência que é aportar ou colocar verbas por venda de, digamos, obrigatoriedade das publicitações, é receita que entra na comunicação social local e é também, já foi dito aqui também, é uma forma, de alguma forma, da comunicação social local e regional ter mais receita que seria paga ou será paga pelos municípios, de acordo com uma portaria e de acordo com um mapa de quantidades, que vai alimentar a comunicação social regional. Eu gostava de ouvir a ANP e os senhores presentes que aqui estão, o que é que consideram bom para isto? Isto é, o que é que eu quero dizer com isto é, se consideram que o escrutínio jornalístico, não só informativo, jornalístico, para a atividade municipal é boa ou não é boa para a democracia. Porque o objetivo deste diploma tem muito a ver com isto. Tem a ver com colocar, publicitar, transparência, obrigado, as pessoas estarem informadas, termino já, Sr. Presidente, mas também colocar um conjunto de meios para a revitalização ou manutenção da comunicação social regional. E a minha última pergunta era qual era o vosso posicionamento sobre isto, sobre a importância da comunicação social regional nos vossos territórios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Sónia Ramos, até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero naturalmente cumprimentar os senhores representantes da ANP e dizer que é sempre um gosto, naturalmente, recebermos aqui os representantes dos nossos autarcas. Eu julgo que esta lei tinha um propósito que julgo que é comum a todos e que não é contestado e que tem a ver com a necessidade de, provavelmente, mudar um pouco a forma de dar transparência, de comunicar, de dar divulgação àquilo que são as deliberações e as decisões dos nossos órgãos autárquicos. Nós sabemos que isto é feito, eu julgo que em nenhum momento, nem a Assembleia, muito menos o Governo, põe aqui em causa o cumprimento das regras da transparência e do interesse público por causa da ANP ou por parte de qualquer autarca, mas julgo que esta lei tem na sua gênese a necessidade também de adequar a forma de publicitação àquilo que é a nova realidade, neste caso digital, do mundo. E também dos novos cidadãos, das novas exigências e das novas formas que as pessoas hoje adotaram para ter acesso à informação. E eu julgo que esta adequação, que esta proposta de lei pretende efetuar. Evidentemente que há aqui uma alteração significativa na forma de o fazer. Como sabemos, até hoje, a generalidade das autarquias fazem-no através das atas, nos boletins municipais, nos sites institucionais do próprio município, mas também eu queria realçar que há muitas autarquias que já fazem aquilo que está plasmado nesta proposta de lei e não me parece que tenham esses custos assim tão elevados. Aquilo que fizeram, eventualmente, foi adaptar-se aos tempos modernos, à globalização e à forma de comunicar hoje em dia. E, portanto, se nós formos a analisar, e eu até conheço algumas autarquias, mesmo do interior do país, no caso do Alentejo, Distrito de Évora, em que já comunicam desta forma. Eventualmente, pode não ser cumprindo todos os trâmites que esta nova lei nos traz, mas que, de facto, cumprem já de forma generalizada aquilo que é plasmado nesta proposta de lei. E isto parece-me importante realçar, até porque, neste caso, as autarquias naturalmente também tiveram que redirecionar aquilo que é o seu orçamento municipal, a sua forma de comunicar com os cidadãos, mas também o dinheiro que investem em informação e na divulgação daquilo que é a própria política pública do ponto de vista do município. E isto parece-me importante também e justo de ser dito. Portanto, deste ponto de vista, de algumas ou provavelmente muitas autarquias, esta lei não vai trazer uma alteração tão significativa. Por outro lado, julgo que é importante realçar também o escrutínio do ponto de vista dos cidadãos e a necessidade de envolver cada vez mais as pessoas nas decisões do poder local. E julgo que, se divulgarmos a informação e as deliberações da forma mais transversal possível, é evidente que o escrutínio aumenta e com ele aumenta também, naturalmente, a responsabilidade de quem toma essas deliberações. E eu julgo que esta lei tem aqui um conjunto de objetivos
promover outra forma de divulgação das deliberações, nomeadamente adequá-la àquilo que são as novas exigências tecnológicas e digitais, mas aumentar também o envolvimento dos cidadãos, a responsabilidade, naturalmente, de quem toma as decisões, mas julgo que também traz aqui um alinhamento com as boas práticas da boa governança que, ao nível dos países europeus, já se faz, já é pacífico, que eu julgo que estamos aqui a tentar também equiparar, digamos assim, nesta matéria, Portugal àquilo que são os bons exemplos e à prestação de contas, que cada vez é mais importante e fundamental nos dias de hoje, e também ao nível do poder local. Sabemos, naturalmente, que, ou pelo menos é essa a interpretação que faço do parecer da ANP, que existe aqui uma preocupação, ou uma preocupação fundamental, melhor dito, com a questão financeira e com os custos daquilo que será esta nova forma de comunicar com os munícipes e com os fregueses. E, naturalmente, que aqui tem que haver um reajuste, mas também a ANP não desconhece que o Governo da República já se comprometeu também numa revisão da Lei de Financiamento, ou melhor dizendo, da Lei das Finanças Locais, e que esta situação, com certeza, não está fora dos horizontes e dos pressupostos que levam ao Governo ter este compromisso com as autarquias. Terminar dizendo que, de facto, parece-me que, como todas as mudanças, existe aqui alguma preocupação inicial que eu julgo que tem mais a ver com o modus operandi e com os custos financeiros, mas que me parece que, se for operacionalizada e quando estiver em velocidade de cruzeiro, parece-me que todos ficamos a ganhar. E quero ainda realçar um aspecto que não é desinteressante e que tem a ver com o apoio e o reforço, naturalmente, das comunicações sociais locais, dos órgãos de comunicação social local, que é importante também que sejam apoiados desta forma, sendo que já o são também, porque, como sabemos, as autarquias têm verbas afetas para publicidade aos órgãos de comunicação social local e, portanto, julgo que há apenas aqui uma reafetação de prioridades e de sentido da importância da divulgação das decisões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado José Barreira Soares, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Pedro Folgado, o Dr. Francisco Lopes e a Dra. Fátima Diniz. Agradecer desde já a vossa presença nesta audição para que possamos discutir a proposta de lei número 25 e o respectivo parecer emitido pela ANP. Tendo em conta as vossas preocupações e observações, gostaríamos de esclarecer alguns pontos fundamentais para melhor compreender os impactos desta proposta na governação local. Em primeiro lugar, gostaríamos de abordar o impacto financeiro desta medida. O Governo já afirmou que os custos da medida vão ficar a seu cargo, mas a ANP, quando do seu parecer sobre esta proposta de lei, afirmava que esta medida seria um processo dispendioso. A questão que vos coloco é se desconheciam esta premissa ou se não acreditam no Governo. Relativamente à necessidade e utilidade desta medida, considerando que as deliberações já são publicadas nos boletins municipais e nos sites oficiais, existe alguma evidência de que esta nova exigência trará um benefício efetivo em termos de transparência e acesso à informação? Não poderá esta medida resultar apenas no aumento de encargos, sem um retorno significativo para os cidadãos? No que toca à burocracia e aplicabilidade, a ANP refere que a proposta pode aumentar a complexidade e a morosidade dos processos administrativos. Neste sentido, que soluções poderiam ser propostas para garantir a publicidade e transparência das deliberações, sem que para isso implique um acréscimo desnecessário da burocracia e custos? Outro ponto essencial refere-se à segurança jurídica. A ANP alerta para o risco das deliberações se tornarem ineficazes caso a publicitação não seja cumprida integralmente. E eu gostaria, se possível, se poderiam aprofundar de que forma os municípios podem mitigar este risco, se existem precedentes de situações semelhantes que tenham prejudicado o normal funcionamento dos órgãos autárquicos, até ao momento, e além disso, consideramos essencial também
esclarecer a aplicação concreta das novas regras. A ANMP manifesta dúvidas sobre a obrigatoriedade de publicação de decisões com eficácia externa dos presidentes de Câmara. A proposta de lei não é clara sobre esta questão, deixando margem para uma interpretação discricionária. Gostaria também aqui de entender como avalia a ANMP este ponto. Sobre a inclusão do formato digital no boletim municipal. A ANMP sugere a clarificação desta questão e nós aqui gostaríamos de saber também a vossa opinião, se seria pertinente que a legislação explicitasse de forma inequívoca essa obrigatoriedade, evitando interpretações divergentes. Com estas questões, pretendemos aprofundar o debate e encontrar soluções equilibradas que garantam a transparência sem comprometer a eficácia e a sustentabilidade da gestão autárquica. Aguardamos assim com interesse as vossas respostas e contributos e desde já muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do LIVRE e do CDS-PP, dou de imediato a resposta à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Até 7 minutos de resposta. Falará o Sr. Presidente Pedro Folgado. Vai ser dividido o tempo, até 7 minutos. Muito bem, vamos lá ver. No fundo, eu comecei por enquadrar e por dizer que, de facto, nós nunca descuramos e nunca descuraremos o princípio da transparência e da publicidade e, portanto, nós estamos alinhados com isso. No fundo, as nossas dúvidas passa pela questão do impacto financeiro e, de facto, desconhecia que o Governo ia suportar na totalidade este impacto financeiro. Acabou o senhor, ou desconhecíamos, acabou o senhor deputado do Chega de o dizer e, portanto, isto para nós era complexo, tão complexo quanto a questão da contratação pública. Obviamente que em sítios ou em concelhos onde efetivamente há muitos jornais e que a contratação pública é mais eficiente, não será tão difícil. Enfim, em municípios onde realmente haja problemas com a contratação pública e onde haja só, por exemplo, um só jornal ou um só, depois era mais difícil de sustentar porque sempre há aquele e não há outro. Podemos dizer, mas aqui no concelho vizinho tem outros. Portanto, isto acabávamos por, mais uma vez, ser mais complexo do que simplificar o processo. E, portanto, para nós, desde que estejam asseguradas não só esta questão da obrigatoriedade da publicação das decisões com eficácia externa tomadas pelo Presidente, como ainda estas questões que eu acabei de dizer, de onde existem um ou mais 2 jornais, onde existem mais de 2, em quais é que é. Portanto, há aqui muitas questões que estão por esclarecer e que nós precisávamos que fossem esclarecidas para, eventualmente, darmos um parecer diferente daquele que demos. Portanto, isto, no fundo, o que nos parece é que está a ficar mais complexo em vez de simplificarmos o processo. Perceba a ideia, percebes a gênese e, de facto, nós estamos num mundo onde o mundo digital se sobrepõe muitas vezes ao mundo da escrita, da publicitação em termos de físico, de jornal físico, mas ainda assim acrescentar ou então substituímos, porque acrescentar, não é? Portanto, acabamos por estar a complexificar o sistema e não a simplificá-lo. E, portanto, esta era a nossa questão. Depois, em relação ao escrutínio, obviamente que sim, portanto, nós não temos qualquer problema em relação ao escrutínio, nós somos escrutinados todos os dias, nomeadamente nas redes sociais, e, portanto, não é por aí que, de facto, o escrutínio se coloca. Portanto, nós sempre publicitamos as coisas, portanto, seja em boletim municipal, e, portanto, as pessoas que querem e que procuram as deliberações encontram sempre. E, portanto, parece-nos a nós que estar a acrescentar e não simplificar, pelo menos sem perceber as regras, esse foi o nosso problema. Mas passo aqui ao meu colega. Muito obrigado, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os senhores deputados e agradecer a oportunidade de darmos aqui estes esclarecimentos sobre uma temática em que a ANMP quer vincar a sua vontade que os municípios mantenham regras de transparência
muito claras, mas obviamente não nos sujeitar a dificuldades que entendemos decorrerem desta lei. Eu recordo que vamos substituir uma lei que foi ineficaz por falta de regulamentação por uma nova lei que fica sujeita à publicação de um conjunto de portarias, pelo menos identificando os custos e também a lista dos órgãos de comunicação social que em cada local poderão ser contratados. Podemos, no limite, como referia o Sr. Deputado Jorge Botelho, terminar numa situação em que não podemos contratar por acumulação de adjudicação com o órgão de comunicação social do nosso Conselho, e aí deixamos de cumprir o elemento do financiamento da comunicação social local, uma vez que temos que passar a um órgão de comunicação nacional. Acresce que as câmaras já publicitam, como foi dito, nos seus sites e nos boletins municipais, já publicitam tudo o que é relacionado com empreitadas no portal base.gov, já publicam obrigatoriamente tudo o que são subsídios, nomeadamente a clubes e associações, portanto já temos um elemento de escrutínio que entendemos que seja suficiente, mas que pode ser alargado. Poderia ser alargado, por exemplo, à publicitação das agendas das reuniões de Câmara e aí permitir uma discussão prévia de assuntos, porque discutir sobre as deliberações é discutir sobre decisões já tomadas. Não ajuda a esse alargamento do escrutínio prévio e a um aprofundamento da democracia, como o Sr. Deputado também referiu e bem, que resultará eventualmente ou não deste jornalismo patrocinado. O que nos preocupa, de facto, é a complexidade da lei. Vamos ter portarias, vamos conseguir aplicá-las, quais são os atos que são publicitados obrigatoriamente, ou seja, os que têm efeitos externos, e se o município avaliar mal, será, obviamente, o secretário das reuniões de Câmara a decidir e a submeter à aprovação do Presidente os que são publicitados e não são, se decidir que um não tem efeitos externos e afinal tem e torna-se ineficaz por não ter sido publicitado. Portanto, há nesta legislação muitas questões. As publicações são obrigatoriamente feitas em 5 dos 10 dias subsequentes à reunião de Câmara. A generalidade das câmaras tem reuniões quinzenais, o que significa que não há ata da reunião de Câmara. Haverá apenas nos 5 dias seguintes o sentido de voto. Não é suficiente para haver escrutínio. Para haver escrutínio, interessa saber qual foi a deliberação e com que fundamentos, nomeadamente, se houve votos contra, quais foram as motivações dos vereadores que não acompanharam a votação. E, portanto, preocupa-nos esta questão de podermos estar a ser conduzidos a um sistema complexo de publicitação que, para ser eficaz, basta remeter para o site do município, eventualmente aí, em vez da publicitação apenas da ata, a publicitação das deliberações uma a uma, com o QR Code e com um elemento que possa ajudar a rastrear essas publicitações de forma fácil. Relativamente aos custos, é certo que nós temos, sobretudo no interior do país, dificuldades em manter uma comunicação social local e regional que seja eficaz, que tenha capacidade para fazer o escrutínio não apenas da autarquia, obviamente, mas também a promoção daquilo que são as atividades locais, as iniciativas, e as câmaras já dão esse apoio à comunicação social local. Não nos parece que esta subsidiação indireta se justifique e traga valor acrescentado, pelo menos para aquilo que aqui nos traz, que é a transparência e o aprofundamento da democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. Não havendo lugar nesta grelha de tempos a uma segunda ronda, a mim resta-me agradecer, apenas uma pequena consideração, uma consideração final, é de que eu acho que é da vontade comum de que a preservação dos meios, como os jornais locais, as rádios, nomeadamente em territórios de baixa densidade, onde estes meios de comunicação são, sem dúvida, parte da identidade cultural dos nossos territórios, e eu acho que a sua preservação é algo que nos deve fazer refletir a todos da forma como nós podemos fazer esta manutenção, principalmente, como digo, em territórios com baixa densidade e onde estes meios de comunicação representam, sem dúvida, uma grande identidade cultural, quer das regiões e quer também daquelas pequenas localidades. Agradecer ao Sr.
aos senhores presidentes e a representação da Associação Nacional de Municípios, ao Pedro Folgado, ao meu amigo Francisco Lopes, à doutora Fátima Diniz. Muito obrigado pela vossa presença. Que não seja a terceira ou a quarta de muitas, é sempre bom ter a Associação Nacional de Municípios nesta 13ª Comissão do Poder Local. Muito obrigado a todos.